Figueiredo. E eu queria passar a palavra agora ao senhor Ranieri Balestro, que é representante das operadoras de mergulho de Santa Catarina. Bom, enquanto carrega o arquivo aí, eu gostaria de iniciar com um agradecimento pelo convite e a oportunidade de estar aqui representando a EUMESC, é uma associação das escolas e operadoras de mergulho do estado de Santa Catarina. O meu nome, então, é Ranieri Balestro. Bom, nós iniciamos esse movimento pró-parque marinho já há alguns anos, né? Mas, mais recentemente, durante um tempo, assim, parece que a situação ficou meio acomodada e nada acontecia. A reserva não cumprindo o papel para qual ela foi criada e a sociedade meio inativa. Então, nós da EUMESC, além de estarmos acompanhando todo o processo de reuniões, fazendo parte do Conselho Consultivo da Rebio, nós resolvemos agir por outro lado, falar com o trade turístico para conscientizar o trade turístico do que tinha acontecido há muitos anos atrás e o que estaria acontecendo a nível de perda para uma grande quantidade de população da sociedade, mas não economicamente falando. Tá? Eu vou passar aqui para ter uma certa noção de... Bom, já foi feita assim, uma apresentação da EUMESC, mas só dizendo que a maior parte dos integrantes da EUMESC, das escolas integrantes da EUMESC, tem mais de 20 anos de existência. Então, não tem ninguém assim novato na parada, amador na parada. Nós vivenciamos toda a fase, desde a introdução do mergulho em Santa Catarina e as outras transformações que a gente vai comentar. Então, vamos tentar abordar um pouco para esclarecer a origem e desenvolvimento do mergulho em Santa Catarina. E nesse tópico aí eu vou procurar explicar por que essa atividade se formou lá. Foi uma formação natural, não foi uma coisa assim implantada artificialmente. Ela foi natural. Vamos tentar abordar isso aí. Vamos também falar sobre o mergulho e a preservação natural, com a preocupação natural com a preservação. É uma atividade que está diretamente ligada com a preservação. Pode ser que há muito tempo atrás, até o Sérgio comentou, que era a preocupação, lá atrás era com um tipo de frequência bem agressiva que poderia estar acontecendo. Só que isso aí é 20 e poucos anos atrás. O mergulho, ele se transformou nesse período aí. Hoje ele é uma atividade que segue padrões internacionais, ela tem normas de ISO, foi a categoria que no processo de normatização do mergulho de aventura foi ocupada, as normas do mergulho foi ocupada para servir de parâmetro para todas as outras atividades de esporte de aventura regerem as suas normas. De tão organizada e padronizada que é a nossa atividade. Também vamos dar uma comentadinha sobre o equívoco, então, da criação da unidade como reserva e praticamente grande parte desse conteúdo a Paulinha, a prefeita nossa, já apresentou. A EUMESC e suas ações, qual foi a participação da EUMESC nesse processo todo. E sobre a recategorização, benefício e responsabilidade com o Parque Marinho. Deixamos claro que ninguém da comunidade do mergulho ou da sociedade de Bombinhas está pensando em uma unidade ou um ponto de mergulho que não esteja enquadrado como uma unidade de conservação. Nós queremos alguma coisa mais flexível para que corrija um problema, um erro que aconteceu lá no passado. Muito se falou em consultas, para ser reserva não precisava ser consulta, e a sociedade com isso. Na minha opinião, e de vários participantes do processo todo, a escolha de unidade de reserva foi feita porque não havia tempo hábil para a consulta, e porque era dispensada a consulta. Nós estamos sendo penalizados por essa situação. Era final de gestão. O processo, o pedido de preservação ficou muito tempo engavetado.
Me desculpem, mas não, o que foi apresentado aqui não condiz com os relatos que nós temos. Foi mais por uma opção de falta de tempo que foi escolhida a reserva, porque dispensava a consulta pública. Nós estamos convivendo com esse erro durante todos esses anos. Também turismo e preservação, né? A nossa vocação natural de parcerias. O mergulho, as operadoras de mergulho, não é só em Santa Catarina, é uma coisa natural no mundo inteiro. Existe uma vocação natural por fazer parte de parcerias. Isso é comum, eu não lembro de nenhum momento de que as empresas de mergulho se negaram a ajudar alguém que tivesse com algum projeto, alguma solicitação que teve, em todos esses anos. Eu não lembro de algum relato, olha, eu tive vontade de fazer tal coisa e vocês me negaram, ou alguém me negou. É uma condição nossa natural, faz bem para nós participarmos disso. Bom, a origem e desenvolvimento do mergulho em Santa Catarina. O início da atividade na década de 80, como foi comentado, e por quê? Características favoráveis em vários aspectos, entre eles ótimas condições de embarques e saídas. Aqui eu tenho que fazer uma pequena correção do que foi exposto, e eu já ouvi essa frase assim, quando nós estávamos reivindicando essa mudança há muitos anos atrás, alguém de Brasília pegou um mapa e disse, meu Deus, o que esse pessoal de Santa Catarina quer transformar a reserva em parque com tantas outras opções que tem aqui. É uma espécie de visão comum isso, que Santa Catarina teria muitas alternativas para o mergulho. Eu vou pedir para vocês, nós estamos com a reserva fechada, 2002 praticamente. Me digam por que todos os empresários que trabalhavam na condição com uma clientela muito seletiva, abundante, por que os empresários de lá para cá não investiram nessas outras alternativas? Qual é que é a explicação que vocês me dariam para isso? Por que nós não investimos em tantos esses outros pontos que dizem que tem? Porque eles não existem. Eles não existem. Nós temos que entender que o mergulho que nós estamos falando é um mergulho de um cliente seletivo. Ele quer visibilidade, ele quer condições de diversificação de fauna. Se tivesse outras alternativas, a minha empresa seria a primeira a migrar urgentemente para isso aí, para tapar esse buraco. Não existe outras alternativas. Eu vou explicar um pouquinho melhor daqui num outro slide. Bom, um dos fatores também que fez com que essa atividade crescesse como um atrativo importante foi a característica do local. Nós temos enseadas que não tem em muitos lugares, por exemplo, o Nordeste adoraria termos as nossas enseadas, eles seriam o Caribe brasileiro. E eles não têm enseadas, não têm pontos de abrigo. A embarcação até pode sair de um ponto abrigado, mas pega mar aberto. Em poucos minutos ela está em mar aberto, altamente desconfortável, o que não flui, não faz com que o cliente se sinta bem. E nós temos essas alternativas naturalmente. Então, por isso começou, onde é que tem para praticar mergulho? Lá em 80, por aí, nessa década aí. E o encontro das duas correntes, que também é muito mencionado, faz uma característica se tornar assim especial na nossa região. Nós temos duas correntes o tempo todo entrando juntas e se misturando. Corrente do sul e corrente do norte. Isso faz com que vários fatores hajam como a criação de um excelente ponto de mergulho. Temperatura. A nossa temperatura no inverno, ela é praticamente a mesma do verão do Rio de Janeiro. Temperatura da água. 17 graus. Ela tem uma mistura, da água quente com a fria. E a fauna e a flora fica totalmente abastecida com nutrientes de duas regiões diferentes. Por isso nós vamos ter alternativas de visualização nesse sentido aqui, ó. Em épocas mais frias, baleias, lobo marinho.
Mas nem por isso, em pleno inverno, a fauna, que é da origem de águas quentes, está ausente. Nós temos tricolores, peixe bastante característico de águas mais tropicais, mais quentes. Né? Então, essa amostra é muito rica. Isso, o apreciador da atividade do mergulho, ele se encanta. Aonde que nós teríamos outras condições na redondeza? Não temos outras condições. É uma condição única. É um dos pontos por que essa atividade se destacou tanto. Um outro fator, por que torna o nosso local de mergulho muito especial e que nós não nos conformamos de perder essa disponibilidade. Como o Valdir falou, nós estamos num ponto estratégico ali e de que nós estamos, olha só a distância. Nós temos mais ao norte ali, Paraty, aqueles pontos de mergulho de Angra, Búzios, aquela região ali. De lá para cá, Laje de Santos, que a saída é muito complicada, é um parque estadual, mas é a saída muito complicada. De lá para cá, a primeira alternativa aceitável para uma operação, uma comercialização da atividade de mergulho é Arvoredo. O Paraná inteiro não tem. O Rio Grande do Sul inteiro não tem. E Santa Catarina não tem outra a não ser o Arvoredo. Qualquer pessoa que achar que tenha, ou que pesquisou que tenha, me identifique. Eu preciso conhecer esse local. Campeche não tem a qualidade de mergulho do Arvoredo. Se tivesse as operadoras que estariam operando lá, estariam dando risada da situação. Campeche não tem a qualidade de visibilidade e muito menos de temperatura, porque a corrente quente que abastece a região do Arvoredo não atinge o Campeche na mesma ordem. É uma água fria, o inverno fica quase que impraticável o mergulho, ou desagradável o mergulho. É única essa situação. Senão não teríamos montado toda essa estrutura. Ela se montou naturalmente, por características naturais. Não foi por esforços de colocar coisas artificiais, como o Recife fez, que disputou com Salvador a capital do mergulho em naufrágio, e cada um começou a investir mais. Eles tiveram que fomentar aquilo ali, artificialmente, com os recifes artificiais. Nós é tudo natural. Nós não temos uma estrutura artificial no nosso cenário. É tudo natural. E uma das grandes origens do nosso cliente vem da Argentina. Por que vem da Argentina? Olha a situação de disponibilidade de mergulho deles. A segunda alternativa deles está a 1.100 quilômetros aproximadamente de Buenos Aires. Puerto Madryn. Extremamente fria. Tem atrativos? Tem. Especiais? Tem as baleias. Mas extremamente fria. Então, durante todo esse processo de formação de clientes, como que aconteceu? Por que a gente teve a presença dos argentinos? Porque era mais agradável, mais fácil para eles virem para Bombinhas ou Florianópolis do que ir para Porto Madryn. Então, se criou essa cultura do mergulho da Argentina, a formação acontecia, primeiro adaptações em piscina, durante algum tempo, eles se organizavam e vinham para a nossa região para completar o check-out, que é a certificação. A partir daí, ele adotava a região como o seu lugar preferido para mergulho. Então, nós temos uma situação de que esse é o ponto comum para Bombinhas e para Florianópolis. E para todas essas regiões que a gente falou. Nós não temos outras alternativas. É importante que se diga isso. Porque esse é um argumento que já não é a primeira vez que eu ouço. Com tanta disponibilidade de água linda que vocês têm lá, por que vocês querem o Arvoredo? A situação se formou há 20 e poucos anos atrás, quando essas características únicas estão ali. Não temos outras alternativas. Se tivéssemos, eu volto a repetir, seria muito mais fácil nós mantermos uma unidade de conservação fechada e exigirmos que ela fosse cuidada e ocuparmos a parte que nos restasse. A situação é diferente.
Nós não temos outras alternativas e a unidade de conservação não está recebendo a atenção que merece em todos esses anos. Parece que todas essas intenções e esses projetos se realçam quando tem um movimento de audiência. Eu já ouvi várias vezes projetos saírem bem rapidinho quando tem audiência. Agora, a realidade que nós temos lá, nós frequentamos, nós passamos pela reserva toda a santa saída de mergulho. E nós vemos o que está acontecendo ao nosso lado. Nós vamos lá para a Ilha do Arvoredo, no lado sul, que está disponível, e nós vemos, não é uma coisa que ficam falando para a gente vê o que está acontecendo lá do lado. Embarcações ancoradas, a caça, a gente já sabe até dos horários que o pessoal da caça sai de lá. Eles saem, quando a gente começa a sair de Bombinhas, eles começam a se preparar para sair do Arvoredo. Isso é conhecido na nossa comunidade. O comércio da garopa é conhecido na nossa comunidade. É por isso que assim, a gente fica muito revoltado. Porque se houvesse qualquer esforço, né, que fizesse qualquer tipo de pesquisa mais básica, qualquer plantão mais básico, descobriria o que está acontecendo no Arvoredo. Mas não está, isso não acontece. Não acontece. Não me digam que está sendo feito esse projeto, porque na realidade, na prática, não acontece. São eventuais fiscalizações, essas acontecem, eventuais fiscalizações, pega-se alguém lá, se fotografa, se coloca na mídia para mostrar serviço e, ok, está feito o nosso papel. Daqui a meia hora, a partir de sair de lá, a comunicação toda acontece. Se sabe os horários de saída da fiscalização. Se sabe os horários de saída da fiscalização. É uma rede. É um comércio, principalmente o comércio da garopa. Vocês me desculpem eu estar num tom agressivo aqui, mas eu tenho amigos de instrutores que se formaram com a gente na reserva e são instrutores da Polícia Federal. Eles estão apavorados com a investigação que estão fazendo nesse sentido da garopa, de quantas pessoas estão envolvidas. É impressionante. Não vou falar mais nesse assunto, porque é um assunto que está em andamento. É uma investigação em andamento. Mas eu me vi obrigado aqui a colocar. Polícia Federal impressionada com a rede de pesca ilegal do Arvoredo. E impressionada mais ainda com as pessoas que estão nas cabeças. Agora, vamos comentar mais alguma coisa importante. A infraestrutura que nós, nesse tempo que deu para se formar, com todas essas características fáceis que nós temos aí a favor do mergulho, fez com que as escolas e operadoras da associação possuísse ou implementasse estrutura a nível internacional. O nosso investimento foi a nível internacional. O nosso comprometimento com a qualidade do serviço que nós tínhamos que estar prestando, porque o nosso cliente é exigente, é seletivo. A nossa estrutura é comparada a qualquer centro de mergulho de nível internacional. Isso está aí para quem quiser ver. Fora toda a regulamentação perante a Marinha do Brasil, que é uma questão óbvia e necessária. Mas não, a UMESC não permite alguém fazendo parte da UMESC que esteja irregular nesse sentido. Então, estruturação de nível internacional. Concluindo, já. O equívoco da criação da unidade como reserva. Ambientalistas locais envolvidos na promoção da criação da unidade de conservação queriam que fosse implantado um parque nacional e não uma reserva. Parece que citaram isso várias vezes, mas parece que isso não é relevante. Mas agora já é reserva, já aconteceu. Gente, nós estamos sofrendo com esse erro há 22 anos, 23 anos. Mas esse erro, essa distorção,
não está sendo levado em conta. Me desculpe, o Sérgio que argumentou que foi porque acharam que era melhor reserva. Não, não foi por isso. Me desculpe, eu não posso, de sã consciência, concordar com esse argumento. Se achassem isso, deveriam terem feito a consulta. Olha, não dá para fazer parque, a consulta à sociedade, e não ao autor, simplesmente, ou como disse que foi debatido. É só você ler depoimentos do André, recentes depoimentos, ele continua sendo totalmente a favor de parque marinho. O autor original continua, ele não mudou de ideia. Com todos os ressalvos que uma unidade de conservação tem que ter, com todo o monitoramento que uma unidade de conservação tem que ter. Ninguém está querendo fugir de controle e monitoramento. Nós só queremos a flexibilidade do turismo sério, um turismo ecológico. Pelo contrário, quanto mais monitoramento tiver, quanto mais nós estivermos sujeitos a isso, menos picaretagem vai aparecer como concorrentes nossos. Nós não queremos qualquer um lá operando no arvoredo. Nós queremos alguém que, no mínimo, esteja em condições de segurança, né, e comprometido com uma unidade de conservação. Ok. Bom, o senhor podia ir concluindo já, senhor Ranieri, por favor. Okay. O tempo já esgotou. Olha só, eu podia estar falando bastante ainda sobre as atuações da UMESC, mas o que nós estamos aqui nos comprometendo para concluir é de que nós, com a nossa estrutura que nós temos, nós estaremos sempre, como sempre estivemos, à disposição das parcerias de fiscalização, de monitoramento, o que quer que seja. Porque a UMESC tem essa tradição. Eu acho que quem participou de conselhos tem essa consciência de que o Júlio, o Renê, o Paulo Bertol, nós nunca se omitimos disso, né? Eu acho que isso é uma realidade. O que está havendo aí é só uma divergência nos interesses, né? A parte da reserva quer segurar estritamente naquilo, e nós queremos colocar o turismo também, mas com todos os outros comprometimentos de cuidados, de monitoração. Estamos sujeitos a todas as diretrizes de um parque, com tudo que for necessário, com manejo. Tá? Então, essa é a nossa posição, e vamos nos colocar à disposição para continuar com os debates e colocando-se à disposição de um auxílio a qualquer iniciativa que haja, tá? Para a unidade de conservação. Mas o nosso pedido é para que seja parque. Ok. Por todas essas questões que foram abordadas. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, nós estamos aqui com um problema de pouquíssimo tempo, porque esses auditórios estarão sendo, a partir das 17h30, portanto, daqui a 10 minutos, com as reuniões das bancadas com os prefeitos que estão na marcha do prefeito. Eu fui comunicado aqui pela nossa assessoria aqui da comissão. Portanto, aqui nós só temos o deputado Esperidião Amin, que está inscrito, e eu indago se faculto a palavra ao deputado Esperidião Amin para fazer a consideração dirigida a um dos nossos expositores, considerando os que estão aqui e os que estão lá, tá certo? Só quero fazer um registro, e acho que posso fazer também em nome do deputado Peninha. Pois não. Como autores do projeto, nós temos encontrado muitas vezes um entendimento de que o parque não é unidade de conservação. E isso não é verdade. Quer dizer, e esse entendimento vem sendo disseminado em todas as pregações, vamos chamar, restricionistas. E acho que o Ranieri resumiu bem. O parque não elimina a necessidade de um plano de manejo e de regras. Regras que, infelizmente, não são cumpridas nem em relação à legislação ambiental, muitas vezes, pura e simples, ordinariamente, nem em reserva, nem em parque. Ou seja, a transgressão existe em todos os momentos
E isso não é culpa do ICMBio. Isso é uma questão de educação, é uma questão de postura que a nossa sociedade ainda tem, predominantemente. E vai demorar muito tempo para nós chegarmos a uma condição ideal. Agora, o equilíbrio nas colocações aqui, eu acho que foi muito satisfatório. E só quero homenagear mais uma vez o ICMBio com duas frases. Primeiro, este projeto não foi elaborado por nenhum agente econômico, senhor presidente e relator. Que fique bem claro. Esse projeto foi elaborado com a ajuda do ICMBio, ajuda técnica. Nem o deputado Peninha, nem a nossa assessoria teria condições de descrever o perímetro, corrigindo, inclusive, problemas que existem hoje, sem a ajuda do ICMBio. Segundo, em homenagem à participação de mais de 400 pessoas, comprovadamente, eu acho que tinha mais de 500 pessoas, no auditório Antonieta de Barros, primeira deputada mulher do Brasil, e negra, irmã da minha professora, mulher que me alfabetizou, Leonor de Barros, realizado como audiência pública convocada e realizada pelo ICMBio. Não foi convocada por nós. Foi convocada e realizada pelo ICMBio exatamente há um ano, dia 9 de julho de 2012. Eu queria dizer que este requisito da liturgia da recategorização foi cumprido. Além disso, eu mesmo participei de debates na universidade, onde eu sou professor também. Claro que há contradição, isso é muito bom, isso faz parte da democracia. E quando não existe contradição, é muito monótono. A gente entra no tédio. E o tédio não é TOD, é muito ruim. Muito obrigado, presidente. É só isso. Obrigado, deputado. A mim.